Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, para mais uma disciplina, a disciplina de escatologia. Vamos começar essa disciplina hoje, primeira aula dessa disciplina, para a turma de número 3, a última. A última. Chegamos aí, turma de número 3, ao final. Estamos aí, né? Deixa eu só mudar minha luz aqui, parece que está bem escura minha tela aqui. Deixa eu ver se melhorou um pouco. Melhorou. Então, última disciplina para os alunos aí da turma 3. Eita, tá bem escuro ainda. Só um minuto, gente. Vamos ver se melhora agora. Se deu uma clareada. É a minha câmera que tá pegando aí, não sei o que ela tá fazendo. Vamos ver aqui. Ver se deu uma melhorada. Bem escuro aqui a imagem, mas tudo bem. Vamos lá. Bora lá para a aula de hoje. E vamos ver. Acho que é porque ela está com muita luz na frente. Deixa eu ver se agora ela melhora. Só um pouquinho. Agora continuou piorando. Vamos ver aqui se eu consigo ajustar ela aqui. Bora lá, vamos assim. Deu uma escurecida forte aí na tela, mas deixa eu ver se é impressão minha. Não, é impressão minha. Tá legal aí? Como é que está a imagem para vocês? Está muito escuro? Deu uma escurecida ou tá boa? E o som? Como é que está o som aí? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar aqui uma boa noite. Márcia, Leão, Ivone, Neuzedir, sejam bem-vindos. Zenaide, Vera Bruneri, Daniela, Ana Bruno. Tava sumida, né? Leila, Lúcia Barbosa, Mário Lúcio, Eronita, paz, irmã Eronita, Sandra Regina. Então vamos lá. Essa disciplina é a disciplina de escatologia para a turma de número 3, a última. Para a turma de número 4 perdi aqui. Nós já fizemos bibliologia, panorama 1, panorama 2. Introdução à teologia. Teologia sistemática 1. Hermenêutica. É a sétima. Me ajudem aí, pessoal da turma 4. Tá um pouco escuro, né? Não sei o que aconteceu aqui, gente. Não sei, deixa eu ver aqui. Vamos ver se melhora aí. Tá bem escuro. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui minha câmera, tá? Um minutinho.
Agora sim, gente. Consegui arrumar aqui. É que ela tava com um filtro ali. Tá mais claro agora, né? Ela tava com um filtro ali que tava regulando a cor de acordo com a imagem aqui. Só imagem ok, A Neuza Edires disse que tava um pouquinho escuro. Acho que agora deu uma melhorada, né? Bom fim, boa noite. Adriana, Tati, Sandra Regina. Sétima disciplina. Obrigado, Sandra. Isso mesmo, né? Vai faltar para a turma 4 História da Igreja, Homilética e Teologia Sistemática 2. Tá? Isso aí. Faltarão 3 disciplinas para a turma 4. Ana Bruno, segunda-feira volto na leitura. Essa semana fiquei em casa, não consegui acompanhar. Que bom. Que bom que volta. Marinês. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula de hoje. Então, escatologia, tá? Certamente vocês já baixaram o e-book, né? O e-book aí já está à disposição de todos, né? Deixa eu só me preparar aqui com o meu e-book. Essa hora eu perco o tablet, né? Essa hora é a hora que a Esther come o feijãozinho dela e aí o tablet tem que estar junto. Aí já era, né? Bom, vamos lá para essa disciplina. Antes de mais nada, deixe o seu like. Ele é muito importante para o canal. Fundamental, né? Seu like é fundamental para que o canal cresça, para que o canal avance, para que a gente consiga entregar conteúdo, né, para todas as pessoas que procuram conteúdo como o nosso aqui. Então, deixa o seu likezinho, seu like e o seu comentário depois do vídeo encerrado custa 0 para você e ajuda muito aqui o professor, né? Ajuda muito mesmo. Você estará aí fazendo com que o canal seja impulsionado aí. Isso tem uma grande importância para o canal, tá? Uma importância muito grande para o canal. Então, deixa o seu like, volte aqui, deixa o seu comentário e cogite a possibilidade aí de se tornar um membro do canal. O canal aí está crescendo cada dia mais, claro, com a participação de vocês. Só é possível com a participação de vocês. Por isso, desde já, meu muito obrigado a todos que engajam no canal Teologia para Todos. Certo, gente? A avaliação de hermenêutica eu vou colocar depois, tá? Hoje foi um dia meio conturbado por aqui em relação às limitações que vocês já sabem aí do dia de hoje, de ontem e hoje. Mas estou me virando aí, né? No final aqui da nossa aula, eu disponibilizo a avaliação de hermenêutica para a turma 4. Já a turma 3 está fazendo a primeira chamada de Teologia Sistemática 2, tá? Primeira chamada. Não melhorei ainda, tá? Eu ainda não melhorei, tô com muita dor, principalmente para levantar, né? Para levantar, para sair da cadeira, tá terrível. Eu sofri um acidente doméstico ontem aqui e tá bem difícil aí de levantar, mas sentado aqui dói um pouco. Quando levanta é um desespero. Mas vamos lá, né? E tudo dai graças. Estava lendo um livro, tô lendo, né? O livro aquele Providência, e é interessante. Daí, em certo momento, Piper vai dizer, citando um sermão de Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que nenhuma poeira debaixo do sol se move 1 centímetro a menos ou 1 centímetro a mais sem a soberania de Deus permitir que isso aconteça. Certo? Então vamos lá para a nossa disciplina de escatologia, tá? Não confunda escatologia com apocalipse. A escatologia não está apenas no livro de Apocalipse, tá? Não está apenas no livro de Apocalipse. Então já
desde já eu quero que vocês desmistifiquem isso. O que é escatologia, tá? Vamos entender então um pouquinho desta doutrina, ok? Deixa eu colocar aqui o meu slide para que você possa acompanhar algumas coisas que eu quero compartilhar. Boa parte da aula de hoje está no e-book, né? Vocês viram que este é um e-book. Obrigado, Ivone. Obrigado pelas tuas orações. Obrigado mesmo. Uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer pelo meu ministério, pela minha casa, né, pela igreja, é orar, né? Isso não tem preço. Certo, gente? Então, vamos entender um pouquinho sobre escatologia. Vamos lá. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, tá? Então, escatos e logos vocês já devem conhecer muito bem, a essa altura já dominam, já sabem o que é logos, né? E escatos é última, tá? Últimas coisas. Então, logo, escatologia é o estudo das últimas coisas, refere-se ao estudo do fim dos tempos, morte, estado intermediário, juízo, céu, inferno, tempo da segunda vinda de Jesus. Óbvio, não é estabelecer uma data, é longe disso, né? Ninguém sabe a hora, o dia e a hora que Jesus vem. Aqui na nossa declaração de fé, a gente até descreveu da seguinte forma, é muito importante isso. Eu creio que todas as igrejas cristãs creem da mesma forma, mas precisa ser estabelecido. Nós estabelecemos lá o seguinte, que nós cremos na volta pessoal e iminente do Senhor Jesus Cristo para aqueles que foram redimidos por Ele e para julgar os vivos e mortos. Preste atenção na segunda frase. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que Ele virá novamente, tá? Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas que, vamos lá, permeiam a Bíblia toda. A escatologia permeia a Bíblia toda. Nós vamos ver em Gênesis 3,15, né? Um texto escatológico, embora também seja o texto do proto-evangelho. Gênesis 3,15 diz, né, na sentença ali da serpente, Jesus diz que da semente da mulher viria aquele... Jesus não, a Trindade, Pai, né? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, é um texto escatológico, né? Era um texto que já remetia à derrota do diabo, não somente na cruz, mas a derrota do diabo no final dos tempos. Então, nós vamos ver escatologia pela Bíblia toda. Escatologia não se refere somente ao livro de Apocalipse. É claro que, e aí nós vamos ver muito e falar muito sobre as 4 escolas de interpretação a respeito das últimas coisas, tá? Então, existem 4 escolas, as mais conhecidas, eu digo escolas de interpretação porque nós precisamos entender o seguinte. Quando falamos de escatologia, embora seja muito importante nós termos um entendimento da escatologia, porque se tem uma coisa que permeia, né, que ronda a cabeça do ser humano, desde os tempos antigos, é o seguinte: quem nós somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? Né? Então esse para onde nós vamos, ele é respondido pela escatologia. Então eu vejo alguns teólogos dizendo, eu não... pastor, alguém pergunta, pastor, qual é a tua escatologia? Não sei, não gosto de escatologia. A pessoa que diz que não gosta de escatologia, ela tem um grave problema no sentido de até afirmar a sua teologia. Não significa que escolher uma das escolas de interpretação escatológica vá dizer que alguém é um herege ou não.
são interpretações escatológicas, tá? Diferentemente quando a gente fala de alguém que duvida que Jesus, ou prega que Jesus era somente homem quando encarnou. Óbvio que não, né? Tá chovendo, gente. Para ajudar, né? Começou a chover. Mas tá precisando de chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Estamos precisando de chuva. Então, olha só. Quando falamos de escatologia, falamos de posicionamentos teológicos que muitas vezes abraçam doutrinas secundárias ou terciárias, no sentido de que optar por uma escola escatológica não significa que não tornará você um herege. Até se fosse tão fácil de interpretar, nós não teríamos aí 4 escolas escatológicas olhando para os textos e dizendo o seguinte: olha, tem uma escola futurista que diz que tem muita coisa para acontecer ainda. Daí olha para o Apocalipse e diz, olha, a partir do capítulo 6 tudo está para acontecer. Tem uma escola que se intitula preterista, que diz, ó, tudo já aconteceu, né? Estamos aguardando agora somente a volta de Jesus e o reino, né? Tem uma escola idealista que diz que boa parte dos textos são no sentido figurado, ou ainda, né, de uma ideia, não do sentido literal do texto. Milênio não é sentido literal, coisas parecidas. E tem uma escola de interpretação que é historicista, que diz que a escatologia vem acontecendo durante a história da humanidade e Deus, de certa forma, trabalha com essa história, tá bom? Então, entendam isso. Quando a gente fala da doutrina de escatologia, a gente precisa olhar para uma coisa assim, ó, muito importante também, tá? Primeiro, tá lá no e-book. Né? A escatologia é a coroa da teologia. Então, muita gente diz, a escatologia é um emaranhado de simbologias, de segredos, de enigmas, né? Um quebra-cabeça, ninguém entende nada. Não, a escatologia é um conjunto de verdades cristalinas e bem estabelecidas a respeito do que Deus está para fazer nos últimos dias. Bem simples, bem desta forma assim, tá? Deixa eu só arrumar meu microfone aqui, gente. Só um minutinho. Aí. Só um pouquinho. Deixa eu melhorar aqui. Tá? Então, isso é escatologia. E aí, nós não podemos cair numa doutrina de escapismo. Ou ainda, como vai dizer Millard Erickson, um grande teólogo, que tem uma teologia sistemática magnífica, simplesmente magnífica, ele diz o seguinte, olha, algumas pessoas não gostam de estudar escatologia. Nas palavras de Millard Erickson, algumas pessoas sofrem de escatofobia, uma aversão ou pelo menos uma recusa em discutir o assunto. Aí vocês devem lembrar aí o filme aquele 2012, porque tinha todas as histórias lá dos incas, dos maias, o mundo ia acabar em 2012, etc, né? Antes ainda, né, na virada de 1999 para 2000, o bug do milênio, daí as pessoas, né, os crentes acabavam criando seus factoides. Quem não vai lembrar da expressão 1000 passarás, como é que é? 1000 passarás, 2000 não chegarás. Eu não sei quem é que inventou essa bobagem, mas alguém aí, né, cunhou essa expressão no meio evangélico, e isso virou, na década de 80 e 90, era uma expressão muito comum quando os pregadores pregavam a respeito da volta de Jesus, dizendo que estava muito próximo do ano 2000. Estamos próximos, mas o nosso relógio não é o relógio de Deus, né? Nós não podemos esquecer disso. Eu e você estamos presos ao Cronos.
tá? Ao tempo, contado por minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Para Deus, eu sempre digo o seguinte: imaginem que aqui é uma fotografia que aparece passado, presente e futuro. Deus enxerga assim. Passado, presente e futuro, da forma mais simples para expressar o que é para Deus isso, né? Deus, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então ele não teve início. A mente humana tentar imaginar o que é um Deus sem início fracassa, falha, porque para nós, seres finitos, pelo menos esse corpo finito, nós temos o entendimento de que tudo também tem início e fim, tá? Então, a correta compreensão da escatologia, bem como todas as outras matérias teológicas que nós vimos aqui, bibliologia, cristologia, teontologia, pneumatologia, ramartiologia, soteriologia, antropologia, angelologia, eclesiologia, todas essas doutrinas, né? Tudo isso que a gente viu ao longo dessa jornada e tem visto aí como a turma 4, né? Tudo é importante nós compreendermos, termos uma clara compreensão das doutrinas bíblicas, tá? Então, por quê? Somente ocorre esse entendimento, né? Essa priorização do que realmente está revelado. E aí eu quero mostrar um texto para vocês que está lá em Apocalipse, capítulo 22, e o verso 18 e 19. Embora nós vamos falar muito de Apocalipse nessa disciplina, eu não vou fazer uma apresentação de Apocalipse verso a verso, tá? Já tem um projeto que eu fiz aqui, uma exposição de Apocalipse verso a verso, e hoje está disponível aqui para os membros do canal. Até amanhã eu tenho que publicar aí um novo capítulo. Acho que nós estamos no 9, né? Amanhã o capítulo 10 sai de Apocalipse verso a verso, exclusivo para os membros do canal. Então olha o que diz o texto de Apocalipse 22, verso de número 18 e 19. Diz assim, ó: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, ter a clareza disso é muito importante para nós não cairmos num equívoco de, né, acrescentar ou excluir coisas que não estão no texto bíblico. Olha a importância disso, tá? Então, olha só. Por que estudar escatologia? Porque essa doutrina proporciona esperança quanto ao futuro. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, o seguinte, né? Ele está ali explanando, dissertando sobre a importância da doutrina da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer, olha, se esperarmos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a doutrina o escatom de Deus, né? As últimas coisas aí do relógio de Deus trazem esperança para o povo. Esperança para o povo de Deus. Nossa vida não se resume a isso aqui, gente. Né? Não se resume a isso que nós vivemos na terra. Pelo contrário, há uma promessa, uma esperança de nós sermos reinos e sacerdotes juntamente com Cristo. Então, olha o texto que está em 1 Tessalonicenses. Bem legal também. Futuramente aí pretendo fazer alguma coisa, até porque no projeto da Bíblia verso a verso a gente vai acabar vendo isso, né? A Bíblia toda em um ano, como estamos fazendo. Então você que não participa é convidado a participar. 1ª e 2ª Tessalonicenses são duas cartas que falam a respeito do futuro e a respeito da volta de Jesus.
Tessalônica, a igreja de Tessalônica era uma igreja nova convertida. Paulo escreve orientando, e em menos de um ano ele escreve uma segunda carta tirando dúvidas a respeito da primeira carta. Então, alguns crentes de Tessalônica, alguns entes queridos dos crentes de Tessalônica haviam morrido. E os irmãos estavam enfrentando uma tristeza, pelo menos em parte. Então, essa tristeza não era uma tristeza saudável, né? Se há que há tristeza saudável, mas não era nada saudável para a igreja. Então, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a escatologia é uma doutrina para trazer conforto, esperança. Tá? Então, escatos ou escatom, né? O último, derradeiro, final, extremo, tá? Tá lá na página de número 1, primeira página do e-book. Daí, uma definição teológica sobre escatologia, né? É a doutrina das últimas coisas. Por conseguinte, são as verdades da Bíblia Sagrada referente aos derradeiros dias da história humana. Quando a gente fala de teologia sistemática, ela recebe o nome de escatologia, né, que em grego significa literalmente o estudo das últimas coisas. É o estudo, então, dos acontecimentos que hão de ocorrer conforme a soberana vontade de Deus. E aí, olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso, no capítulo 3, no verso de número 11. Ele vai dizer o seguinte: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, há um eterno propósito. A soberana vontade de Deus, a glória de Deus. Né? O homem existe para quê? Para o louvor da sua glória. Então, tudo converge para a glória de Deus. Tudo exalta Deus, tudo glorifica Deus. Tudo, como diz Paulo em Romanos 11:36, por meio dele, para ele, né? São todas as coisas. Para ele, falhou agora. Romanos 11:36. Às vezes falha a memória, né? Ela também dá os seus bugzinhos. Ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo glorifica Deus. Tudo exalta Deus. Tudo é para o louvor da sua glória. E aí surge a pergunta, né? Onde começamos a escatologia? Tem gente que fala de Daniel, tem gente que fala de Ezequiel, tem gente que fala de Apocalipse. E aí, antes da gente avançar, né? E avançando lá no e-book, primeiramente, para depois vir aqui pro nossos slides novamente, eu quero falar o seguinte, tá? Já falamos de que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Já falamos da definição teológica de escatologia. E, claro, a possibilidade de nós termos uma escatologia confiável. E aí, gente, nós vivemos hoje talvez um dos piores períodos na história da igreja em relação à quantidade de profecias e profetadas. Eu estou fazendo junto com a igreja aqui, nas quintas-feiras, que é o dia do nosso discipulado, uma imersão a respeito das doutrinas bíblicas, ou melhor, perdão, dos dons espirituais. A gente falou de dons ministeriais lá em Romanos, dons de serviço em Romanos, dons ministeriais em Efésios, e agora a próxima seria dos dons espirituais de 1 Coríntios. Lá na lista de dons de Romanos, tem uma expressãozinha que Paulo vai falar o seguinte. Se o dom é de profetizar, cada um faça segundo o tamanho da sua fé ou conforme a medida da sua fé. Já em Coríntios, Paulo fala dos dons de revelação, dos dons de profecia, né?
O que nós temos visto hoje em dia é digamos assim, não diria vulgarização, né? Mas uma forma de banalizar a profecia. Então, diante disso, as pessoas se perguntam: como é possível ter uma base confiável sobre os eventos futuros? Os que creem em Deus e na sua palavra não dão, e aí olha só, valor, nem atenção à afirmativa de futurólogo, adivinhadores, astrólogos, cartomantes ou qualquer outro prognóstico a respeito do futuro. A nossa base escatológica repousa sobre um alicerce seguro. Qual é o alicerce seguro, irmãos? São dois. Primeiro, em Deus. Tá? Primeiro, em Deus. O conhecimento do futuro pertence somente a Deus. Tá? Que o vê como se fosse hoje, como eu falei antes. Tá? Olha o texto de Isaías 46, 9. Isaías 46, verso de número 9. Diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim. Obrigado, amor. Uma água aqui para ajudar, né? Olha o versículo 10. Anuncio o fim. Desde o princípio. Então, Deus está anunciando o fim desde o princípio. Desde o princípio, Deus está mostrando o fim. Desde o começo das coisas, Deus já estava mostrando aonde tudo iria acabar. Né? Ou seja, tudo já estava revelado por Deus. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, tudo cumpre a vontade de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então todo conhecimento do futuro pertence somente a Deus. A mais ninguém. Então, a mais ninguém pertence a Deus. É Deus que sabe. É Deus que conhece. É Deus que domina. Então, para que alicerce mais sólido que o próprio Deus? E segundo, a sua palavra. A sua palavra inaudita, palavra fiel, verdadeira, inerrante, infalível, totalmente inspirada. E aí, tenho que ler um outro texto com vocês que está em Deuteronômio 29, 29. Importantíssimo. Deuteronômio 29, 29 vai dizer assim, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ou seja, nós não podemos, em escatologia, fazer especulações. Tá? Primeira regra escatológica, nós não podemos especular. Segunda regra escatológica, nós não podemos ficar alimentando as teorias de conspiração que surgem no universo do evangelicalismo, que a todo momento surge. A todo momento surge, né? Os conspiradores estão, é claro que, vamos lá, né? A gente sabe que há uma ação diabólica, né? Sabemos. Alguém vai dizer, pastor, a Agenda 2030 da ONU. Irmão, descansa no Senhor, porque se realiza, se isso faz parte do plano de Deus para o final dos tempos,
Não vai ser pastor apavorado com a agenda da ONU que vai impedir que a agenda da ONU se cumpra. Se faz parte do plano de Deus para a plataforma do anticristo, vai vir. O que fazer, irmãos? Aqui, ó, intimidade com Deus, vida com Deus, palavra, é isso que nós precisamos fazer. Mais importante do que ficar desvendando coisas que não estão reveladas a nós, conforme diz Deuteronômio 29. Eu fechei a Bíblia aqui, deixa eu voltar para lá. Ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. O que não foi revelado, não nos pertence. Não nos pertence. Agora, porém, as reveladas nos pertencem. A nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, quais são as reveladas? Essa aqui. Tá aqui. O que está revelado nos pertence. Entenderam? O que está revelado nos pertence. É nosso. Devemos não somente estudar, mas passar para os nossos filhos. Ok? Então, nossa plataforma escatológica do final dos tempos é muito bem alicerçada em Deus e na sua palavra. Não é na palavra de qualquer um, tá? Então, precisamos deixar todas as especulações, pois as verdades que nos cabem saber a respeito do futuro estão reveladas em sua palavra. Outras permanecem um mistério para nós. E sobre ela, Jesus nos advertiu em Atos capítulo 1, verso de número 7. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 17, ou melhor, verso de número 7, diz assim: E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence. Não cabe a vós saber. O que cabe? Cabe a nós permanecer em Cristo. Cabe a nós termos a esperança de que realmente existe um futuro que nos espera, baseado numa boa escatologia. Sim. Então, para os salvos em Jesus Cristo, este, então, é um tema que traz esperança, pois não há, preste atenção, não há nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que viveremos juntos com Ele por toda a eternidade. Jesus virá. Jesus virá. Tão certo como essa terra, tão certo quanto o ar, tão certo quanto tudo que nós enxergamos da sua criação, Jesus voltará. Tá? Agora, para o descrente, a segunda vinda de Cristo não traz alegria, não traz regozijo. Até porque as previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Apocalipse 20 é um filme apocalíptico mesmo. Tá? O grande juízo do trono branco, aonde o mar, imaginem, o mar vai devolver seus mortos, a terra vai devolver seus mortos, todos, grandes e pequenos, serão julgados pelo juiz, pelo grande juiz. E a Bíblia diz que aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Okay. Então, é terrível. Por isso que nós temos uma grande comissão, que é o ID de Jesus. Tá? É responsabilidade nossa. O próprio Jesus vai dizer em Marcos capítulo 1, verso 16, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós temos aí em nossas mãos o chamado Ministério da Reconciliação. Tá? Ministério da Reconciliação está em nossas mãos.
Então a escatologia bíblica, ela tem bases. Primeiro, né, na revelação divina, tá? Então a Bíblia revela a vontade de Deus à humanidade. Então, né, Deus escolheu um povo, nós vimos aí, Deus escolheu... deixa eu me ajeitar aqui que tá doendo. Deus escolheu um povo na antiga aliança, que era Israel, na nova aliança esse povo é a igreja, tá? Então olha que interessante. A partir da igreja, a igreja é o alvo da revelação divina. É claro que em muitas coisas dentro dessa revelação os judeus estão envolvidos. Nós não podemos esquecer disso, tá? Então existe aí a igreja caminha para essa revelação, ou seja, a revelação aponta para o futuro. A igreja caminha, né, com esta esperança. Pedro vai dizer que a igreja é peregrina e forasteira. Então ela existe por causa por causa da esperança. Agora, quem é pagão, quem é contrário, quem se opõe ao evangelho, quem se fecha, ou ainda se fecha dentro de um fatalismo histórico, sem expectativa, sem futuro, aí, né, segue o curso deste mundo. Mas a Bíblia, irmãos, revela o futuro em toda a história da humanidade. Então, eu costumo dizer, né, isso é cosmovisão bíblica. Anote aí. Cosmovisão bíblica. Criação, queda, redenção, glorificação. A glorificação faz parte. Glorificação é esse corpo, né? Esse corpo aqui, deixa eu tirar só, é que eu fico aqui, agora, aí. Esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, tá? Então, a escatologia tem uma base, tá? A revelação divina. Segundo, tem o campo da profecia, tá? Olha só. Que campo da profecia é esse, né? Os textos proféticos das Escrituras têm sido, e até tem uma, né, vou colocar aqui um comentário, Nicomedes diz o seguinte: estamos vivendo os últimos dias, a palavra está se cumprindo como nunca visto na terra. Então olha só, pegando esse texto aqui, do comentário do Nicomedes, os textos proféticos são os mais preocupantes em relação ao estudo do escatom de Deus, né? Então, quando nós seguimos os princípios de interpretação, observando contexto histórico, contexto doutrinário, né, tudo que envolve as verdades proféticas se tornam cada vez mais claras, né? E aí a gente passa, como diz o próprio Nicomedes, que está se cumprindo, a gente passa a perceber a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Tá? Inerrância e infalibilidade da Bíblia. Agora, né, vamos entender um pouquinho o que... aquela pergunta que eu tinha feito anteriormente, né? Então, onde começa a escatologia bíblica? Muitas pessoas pensam que é por Apocalipse. Embora Daniel e Ezequiel sejam livros totalmente apocalípticos, tá? Com muita profecia do futuro. Então olha o seguinte, a escatologia no Antigo Testamento começa lá no Jardim do Éden. Sim, lá no Éden, quando Adão e Eva desfrutavam de plena comunhão com Deus. Qual é o final de todas as coisas, irmãos? É o desfrute da presença, da comunhão.
Eu tenho falado muito para os irmãos aqui da igreja na importância de nós entendermos e compreendermos que o Senhor quer para a sua igreja hoje é que a sua igreja desfrute da sua presença. Tenho falado, imaginem, né, um pai que recebe aí um filho de vez em quando, o filho mora longe, né? Meu pai mora longe, a gente se vê de vez em quando, não se vê sempre. Deus não quer esse tipo de relacionamento, até porque o pai está presente. Diferentemente de nossos pais biológicos, que talvez moram em outras cidades, outros estados, talvez, né? O Pai Celeste, o Pai Celestial, ele está presente. Então, ele não quer um relacionamento de visita. Ele quer comungar com seus filhos. Agora, após a queda em Gênesis 3, a narrativa é imediatamente seguida pela promessa de um Redentor. E olha, esse texto de Gênesis 3,15, eu digo, né, a gente chama na teologia de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho. Deixa eu botar lá nos comentários para você. Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu botar nos comentários, só um minutinho. Deixa eu botar o teclado para cá, ele estava longe. Ó. Proto-evangelho, tá? É o primeiro evangelho. A primeira mensagem do evangelho é Gênesis 3,15. E é também o primeiro, né, texto escatológico aqui que nós vamos ver a respeito da promessa de redenção. Há uma promessa de redenção, tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a relação de Deus com a sua criatura, ela não termina com o pecado. Tá? O pecado não terminou com a relação. Embora, eu digo o seguinte, preste atenção, tá? Se Deus escolhesse condenar todos os pecadores a uma condenação eterna, da mesma forma Deus continuaria sendo um Deus justo. Porque nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, se Deus escolhesse dizer o seguinte, olha, toda a humanidade está condenada, não há redenção para ela, Deus seria um Deus justo. Deus seria justo. Porque o próprio Deus vai dizer, lá no texto de Gênesis, no dilúvio, né, capítulo 6, 7, ele vai dizer, o homem é mau desde a sua mocidade. O coração do homem é inclinado para a maldade. Tá? Então a relação de Deus com a sua criatura não terminou com o pecado. Deus, em Gênesis 3,15, se comprometeu em redimir um povo para si. Tá? Foi isso que aconteceu aqui. Certo? Então, Gênesis 3,15, frequentemente denominado do primeiro evangelho, é o primeiro relato de uma boa notícia de redenção, né? Uma mensagem de esperança para Adão e Eva. Talvez, vamos lá, né? Imaginem a cabeça de Adão e Eva. Talvez essa esperança foi alimentada por eles. Eles alimentaram a esperança de um concerto com Deus. Tanto que a terceira geração, em Enos, a Bíblia diz que então começou-se a invocar o Senhor. Ou seja, passado algum tempo, Adão percebeu que, olha, não chegou ainda, essa redenção não veio, temos que buscá-la. Né? E aí passaram a buscar novamente o Senhor. Então havia certamente, né, uma inferência que a gente faz, porque a promessa foi feita, né, para Adão e Eva ali,
vendo esse acontecimento, nós vamos ver então que essa mensagem de esperança para Adão e Eva vai permear e basear todo o Antigo Testamento, né? E se concretiza com o nascimento do Senhor Jesus. Então, quando a gente fala de escatologia, é também pensar na obra messiânica de Jesus, né? Ok? Adiante. Então, olha só. Deste modo, a gente vai enxergar no Antigo Testamento, a gente encontra várias realidades escatológicas dentro do próprio Antigo Testamento. A gente vai encontrar a promessa de um Redentor vindouro, a gente vai encontrar o reino de Deus, né? Estabelecido de eternidade a eternidade. Nós vamos encontrar a nova aliança. Jeremias vai dizer que uma nova aliança seria estabelecida, né? Daí, em Jeremias, Deus vai dizer, não como a aliança dos seus pais, que eles quebraram, né? Que foi feita no deserto e eles não cumpriram, mas uma nova aliança, diz Jeremias. Então notem que o texto do Antigo Testamento ele já vai falar sobre coisas do futuro, sobre a restauração de Israel, né, sobre o restabelecimento de Israel como nação, sobre o derramar do Espírito, né, Joel, o texto de Joel, que faz parte da pregação de Pedro, olha, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões. Então, esse texto, ele mostra, né, está num profeta do Antigo Testamento. Alguns querem muito afirmar que esse texto não corresponde para o futuro, mas, primeiramente, a gente tem que olhar o seguinte, como era a ação... Deixa eu me ajeitar aqui, tá? Como era a ação, pense comigo, do Espírito Santo no Antigo Testamento? Era uma ação esporádica. O Espírito Santo vinha, se apossava, saía. Então, o derramar do Espírito sobre toda a carne não é na Antiga Aliança. O derramar do Espírito sobre toda a carne é um texto escatológico, é para o futuro. É para o futuro. O dia do Senhor, né? O dia do Senhor, né? Muito profetizado, muito falado nos profetas, entre os profetas, muito dito. E novos céus e nova terra, né? Ezequiel, restauração. Então, notem que o Antigo Testamento é repleto de textos. Repleto de textos. Vamos ver cada um deles aqui. Vamos lá, olha só. O Redentor vindouro, né? Nós já vimos, Gênesis 3,15. O descendente é a promessa do Redentor vindouro. Quem é o descendente? Cristo. Tá? Que finalmente esmagará a cabeça da serpente. Vamos para o texto? Apocalipse 12, verso 9, diz assim, Apocalipse 12, verso de número 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Satanás, que engana todo mundo. Agora, Apocalipse 20, verso 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e amarrou por 1000 anos. É claro que depois Satanás é solto e é vencido para sempre, né? Na batalha de Gog e Magog, que vai aparecer no verso 8 também do Apocalipse 20, tá? E
o próprio texto do Antigo Testamento vai dizer que o Redentor vindouro, ele seria um descendente de Abraão, ele seria um descendente de Judá, ele seria um descendente de Davi, herdeiro do trono de Davi. Né? Então, muito claro aí, o texto do Antigo Testamento, nos mostrando a promessa do Redentor vindouro. Segundo ponto importante, né? O reino de Deus. Olha só. Vocês estão aí comigo? Hein? Tá todo mundo aí? Não estou vendo nenhum comentário aí. Estão aí? Então, olha só. Após o estabelecimento da monarquia, vamos fazer um resgate histórico aqui, tá? Quando o povo sai do Egito, peregrina por 40 anos, adentra a terra, conquista Canaã e adentra a terra, eles passam a ser julgados por juízes logo após a morte de Josué. Né? Então, Moisés é o primeiro legislador, Josué é o segundo legislador, depois... obrigado. Depois nós vamos ver o povo de Israel sendo julgado por juízes. E aí eles pedem um rei, porque as demais nações tinham um rei. Tá? Então, primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Esses 3 reis pertencem ao Reino Unido. Tá? Reino Unido. Saul, Davi, Salomão. Depois da morte de Salomão, o reino se divide. Tá? O reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Não esqueçam disso. Então, olha só. Após o estabelecimento da monarquia, o povo de Deus do Antigo Testamento reconhece 3 ministérios especiais. Quais? Profeta, sacerdote e rei. Então, eles tinham experimentado até então somente o sacerdócio e o profeta, né? O sacerdócio e o profético. Devemos lembrar que Samuel era, né? Antes, só um minutinho, tá? Preciso ajeitar aqui, a coluna tá doendo. Antes de Saul ser ungido rei, Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Tá? Então, eles experimentavam o sacerdócio desde o tabernáculo e experimentavam o profético, né? E aí vem um terceiro, que era o reinado. E olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa. O Redentor vindouro era aguardado como sendo o auge do cumprimento de todos os 3 ministérios. Então, Jesus, né, foi profeta, sacerdote e rei. O auge dos 3 ministérios se cumprem em Cristo, né? E ali o reino de Deus. Porque o reino de Israel, no período monárquico de Israel, eles experimentam esses 3 ministérios. E aí nós vamos ver que em Cristo nós também vamos ter esse modelo do próprio reino de Deus. Tá bem? Terceiro. A nova aliança. Tá? Olha o texto de Jeremias que eu citei antes. 31, 32. Jeremias capítulo 31, versículo 31 e versículo 32. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa... Olha a expressão, nova aliança. Nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha com a casa de Judá. Claro que Jeremias já é um profeta. Lembram de Panorama do Antigo Testamento? As 2 turmas vão lembrar, né? Panorama do Antigo Testamento, quando a gente faz aquela análise
dos profetas e reis. Lembram? Rei, 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 profeta, rei, profeta. Nós temos que lembrar que Jeremias é um profeta que já está no cativeiro. Então, o reino do norte, nessa época, já tinha sido extinguido pelos assírios. É até uma pergunta do Nicomedes: por onde andam as 10 tribos? Né? Elas foram dispersas, eliminadas praticamente ali. É claro que não eliminadas no sentido de pessoas, eles não foram, como eu vou dizer, eles não foram exterminados, mas as tribos foram dispersas a ponto de Israel não existir como nação mais, como reino do norte, tá? E sim o reino do sul, Judá, Benjamim, capital Jerusalém, tá? Então, olha o texto. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Lembram da expressão nova aliança? Este é o sangue da nova aliança. Quem disse isso? Jesus. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Tá? Porquanto eles anularam a minha aliança. Ou seja, obrigado, Nicomedes. Uma bolsa térmica na região dolorida. Obrigado. Olha aí. Tratava o Timbu. É Timbu que se chama, né? Já no Novo Testamento fica evidente que a nova aliança, proclamada por Jeremias, foi instaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto? Hebreus, capítulo 8, verso 8. Hebreus, capítulo 8, verso de número 8. Diz assim: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei nova aliança. Tá? Até o 13. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais. É o mesmo texto de Jeremias. Eu já falei para vocês, acho que vocês precisam lembrar disso, né? Que 10% do Novo Testamento é citação ou referência do Antigo Testamento. Por isso que aquela galera que diz assim, né? Não é ignorar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem coisas que não cabem para nós. O que cabe para nós, muitas coisas vão aparecer no Novo Testamento. Né? Eu tenho falado isso. Tem textos que não cabem para nós. Né? Tem coisas que são específicas para Israel. Israel faz parte desse enredo divino. Tá? Verso 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles serão por meu povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Olha que texto divino, né? E aí tem um outro texto, que é 1 Coríntios 11, 25, o texto que a gente costuma ler na ceia, né? 11, 25, que diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é
um novo testamento no meu sangue. Algumas traduções vão dizer, né, é a nova aliança no meu sangue. Tá? Maravilha de Deus, esta nova aliança. Quarto, a restauração de Israel, né? Então, o profeta Jeremias proclamou em Jeremias 23, 3, o profeta Jeremias diz o seguinte: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Então, o texto aqui está prometendo que haverá uma restauração de Israel, tá? A gente vai, a partir da próxima aula, entender todo esse processo dentro da escatologia. Isaías também profetizou dizendo o seguinte: Isaías vai dizer o seguinte: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria. Levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Olha só, uma boa pergunta lá do Nicomedes. E sobre o sábado, devemos guardar? E em que devemos nos basear sobre a guarda do domingo, já que estamos na nova aliança? Tenho falado muito nisso, né? E justamente até porque nós estamos fazendo essa leitura bíblica de manhã. O texto de Êxodo é muito claro quando o Senhor diz que a guarda do sábado era um sinal perpétuo entre o Senhor Deus e os filhos de Israel. Tá? Porque não era só o sábado semanal que era considerado sábado. Era sábado, era dia solene, ou seja, sábado. O primeiro dia do mês, primeiro dia do ano, os dias das festividades. Né? Então tinha todo um conjunto ali de dias que eram estabelecidos da mesma forma como o sábado. Porque isso estava muito amarrado ao culto de Israel no tabernáculo, no deserto. Tá? Agora, quando Cristo se faz tabernáculo, né? João capítulo 1, verso 14 vai dizer: e ele armou uma tenda entre nós, e ele tabernaculou entre nós, né? O verbo de tabernáculo ali, né? É interessante isso, porque, embora não seja um verbo propriamente dito, a expressão e ele esteve entre nós foi justamente essa, de armar uma tenda, tabernaculou. A partir daquele tabernáculo, meu irmão, nós não devemos guardar o sábado nem o domingo, nós devemos nos consagrar todos os dias. É claro que, em relação ao sábado, os cristãos primitivos que estavam, e isso era o que acontecia lá no deserto, né? E vai acontecer com a igreja primitiva, ou seja, o culto era diário, o culto era permanente, a vida dos hebreus no deserto era em torno do tabernáculo, a vida dos cristãos da igreja primitiva era em torno, né, da pessoa do Cristo. Então não é o sábado nem o domingo. Paulo vai dizer aos Gálatas: ninguém vos condene por festa, por lua nova, pelo primeiro dia, por não guardar o primeiro dia, porque o primeiro dia também, a lua nova, que era o primeiro dia do mês, era um dia solene. Então Paulo está dizendo: ninguém vos condene, né? Ninguém vos condene, não vamos costurar o véu, né? É a nova aliança. A nova aliança é diferente da primeira aliança. A primeira aliança foi... A primeira aliança, as características da primeira aliança é para o primeiro povo de Deus, que era Israel. A nova aliança é outra aliança, que é para a igreja. Consegui responder? Então nós não guardamos o sábado pelo simples fato de que todo dia é um dia que eu e você precisamos nos santificar ao Senhor, tá? E até porque naquela época quem não guardasse o sábado de forma
de forma voluntária, no sentido de não fosse um pecado involuntário, ele tinha que pagar por esse pecado, né? Sobre o derramar do Espírito Santo, eu já falei, mas aqui está o texto, né? O profeta Joel proclamou o futuro, tá? O futuro derramamento do Espírito sobre toda a carne, dizendo o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse é um texto, por exemplo, que alguns interpretam que já aconteceu, outros entendem que ainda acontecerá, né, principalmente relacionado a Israel, né, mas é um texto profético que está no Antigo Testamento, que não acontece no período da Antiga Aliança. Isso é fato. Esse texto, essa profecia, não acontece no período da Antiga Aliança, ok? É futuro. O dia do Senhor, né, também vamos ver aqui, e aí algumas passagens do Antigo Testamento, os profetas proclamavam a respeito do dia do Senhor, como um dia no futuro próximo, quando Deus trará destruição repentina aos inimigos de Israel. E aí nós vamos ver textos de Apocalipse, por exemplo, Batalha do Armagedon, a guerra de Gog e Magog, né? Há um entendimento, né, em algumas escolas de interpretação escatológica, que a segunda volta de Jesus, seja você pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, né, nós vamos falar muito desses termos a partir da próxima aula, tá? Pré-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Pós-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja será... Jesus buscará a sua igreja no final ou na metade da grande tribulação, como tem aí os pré-ira ou os mesotribulacionistas, né? Então, basicamente, boa parte das igrejas pentecostais e tradicionais, elas são pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. O pré-tribulacionista acredita que a volta de Jesus se dá em dois momentos. Um secreto, somente para a igreja, antes da grande tribulação, e um outro no final da grande tribulação, visível, onde todo olho verá. O pós-tribulacionista acredita numa segunda volta em um único evento, que seria esse, né, culminando na Batalha do Armagedon ali, onde Israel estaria sitiada por praticamente todas as nações, e Cristo retornaria para buscar sua igreja e salvar também Israel desse processo. E aí adentraríamos o milênio, os 1000 anos de governo de Cristo na Terra. Mas vamos falar muito disso mais para frente, tá? Então, olha só. Então, o dia do Senhor não traz unicamente juízo e também destruição, tá? Vamos ler Malaquias capítulo 4, verso 1 a 6. Diz assim, ó. Malaquias também é um dos livros, como o pessoal interpreta equivocadamente esse livro, né? Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará
diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus, né? Glórias a Deus por esse dia. Então a gente pode resumir que o dia do Senhor, pregado pelos profetas, será um dia de juízo para uns, mas de bênção e salvação para outros. Da mesma forma, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é bênção para alguns e juízo para outros. Certo? Novos céus e nova terra, que é o último conceito que eu quero abordar aqui a respeito da escatologia no Antigo Testamento. Existe um outro conceito escatológico do Antigo Testamento que tem um toque ainda mais brilhante, né? Isaías 65, 17 vai dizer: eis que eu crio novos céus e nova terra. Jeremias, próprio Isaías vai dizer: o que é árido passará a ser terreno frutífero. O deserto florescerá, né? Os lugares secos serão fontes de água, e a paz volverá ao mundo animal. Ou seja, restauração, né? Restauração das coisas que Deus fez. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: olha, esse mundo é mau, né? Esse mundo é mau. Olha como o mundo é mau. Gente, o mundo não é mau. O mundo que Deus criou é bom. Não está escrito isso em Gênesis? Tudo que Deus criou é bom? Tudo que Deus fez é bom, gente. Tudo que Deus fez é bom. O mundo que é mau é o sistema, quando o próprio Novo Testamento vai dizer que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que jaz no maligno? É o mundo sistema, né? Não as coisas que Deus criou. O mundo que Deus criou é maravilhoso, é bom. É claro que sofreu com a queda. E aí, voltem um pouquinho lá para o e-book, na página de número 3, tá? E a gente encerra com a escatologia tem as suas teses, não é bases, é teses ali, tá? O primeiro ponto é base, o segundo é tese. Primeiro, uma escatologia consistente, tá? Esse é um termo nascido por Albert Schweitzer, que diz o seguinte: as ações e a doutrina de Cristo tinham um caráter essencialmente escatológico. Tanto que nós vamos dedicar boa parte da nossa disciplina de escatologia para analisar, preste bem atenção, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que vocês vão ver lá a partir da página 7, tá? Nós vamos fazer um detalhamento de tudo o que Jesus disse a respeito do final do mundo, a respeito da sua volta, tá? Ok? Então nós vamos trabalhar muito as palavras de Jesus a respeito disso. Oi, minha flor. Veio dar um oi pro pessoal? Não. O que tu veio fazer? Deixa eu ver. Tá doendo. Que beijinho bom. Que ruge é o leão, que a terra estremece diante da majestade de Jesus. Que ruge é o leão, que a terra estremece diante da majestade de Jesus. Que adoradora que tu é. Tu é uma verdadeira adoradora. Vamos ver se Deixa alguém... o like, pessoal. Deixa o quê? Deixa o like.
Deixa o like. O que mais? Chuva de like, chuva de like. Olha lá. Oi, princesinha. Dá chuva de like aí também. A chuva de like aí também. Olha, Sandra Regina te mandou. Oi, princesa. Para de coçar teu olhinho, meu amor. Eu dei um pouquinho. Ó, mandaram. Eu quero muito coração. Tá, ela quer muito coração, gente. Bem-vindo, Nicomedes, como membro do canal. Ela podia me dar muito coração. Ó, diz pro pessoal se tornar membro do canal. Se torne membro do canal. Membro. Ó, a Lúcia te mandou. Muito linda. Rafaela. Teté lindona. Ela me dá uma carinha. Mandem corações pra Teté, gente. Então eu tava falando que nós vamos trabalhar muito esses textos, tá? Mateus 24, tá? Marcos 13 e Lucas 21 a respeito das palavras de Jesus. Eu tô jogando um jogo pra a memória. Vai. Jogo da memória, tá jogando pra avó? Então olha só os coraçõezinhos que o pessoal tá te mandando. A Neuzedir, Obrigada. o Joás, Obrigada. a Sandra Regina, de novo, Obrigada. a Marinês, A Regina me dá muito. a Sandra Regina, ela te mandou muito coraçãozinho, a Rafaela e a Lana, Obrigada. a Marinês, a Daniela Esther. Obrigada. Ah, não, Daniela, aqui tá Esther, ó. É que eu li junto. A Vera Bruneri, é Daniela só, tá? A Marinês dizendo pra ti, chuva de like. Vai lá jogar o teu jogo da memória. Manda um beijo pro pessoal. Obrigada, Marinê. Manda um beijo. Tchau. Ó, a Tati te mandou, a Tati Souza, mandou um monte de coraçãozinho. Obrigada, Tati Souza. Vai lá, eu já vou encerrar a aula. Vai devagar. Ah, tem. Coraçãozinho roxo. Coraçãozinho roxo, tu viu? A Ivone também. Obrigada, Ivone. Vai lá, devagarzinho, que passa por aqui, ó. Cuidado, olha o pé aí. Tem um monte de coisa, cuidado. Isso. Bom, aí eu estava falando sobre isso, né? Nós vamos detalhar muito a questão de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Alguém perguntou sobre o e-book. Tá no Linktree, tá? Então esteja lá no canal do Telegram. No canal do Telegram você consegue ter acesso a todas as informações. Está aqui na descrição do vídeo, tá? O canal do Telegram está na descrição do vídeo. Tá? Eu estava falando, deixa eu só encerrar o que eu estava falando, que está lá na página de número 3, tá? Então, olha só. Jesus se preocupou em ensinar as doutrinas das últimas coisas, tá? Ele falou muito para os discípulos. Então, existe uma escatologia consistente também daquilo que o próprio Cristo falou. E se nós queremos saber o que Jesus falou, nós temos que mergulhar nos evangelhos sinóticos, tá? Então, isso vai aparecer com muita frequência. Aí tem a tese. Gostei muito das suas exposições sobre a Bíblia. Quando será a próxima aula? Opa, é que eu estava com outro computador aqui. Sexta-feira, tá? Sexta-feira, nós temos aí essa disciplina de escatologia. Ela será em 6 aulas, tá? 6 aulas. Então, as próximas 5 sextas, estaremos aqui às 19h30, dando continuidade a esse estudo, tá? Daremos continuidade. Então, uma outra vertente é uma escatologia idealista, tá? Que é uma corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica às verdades infinitas. E tem gente que defende esse posicionamento, alegando que as doutrinas das últimas coisas não, né, que a doutrina das últimas coisas não terá qualquer efeito prático sobre a história, né? Ou seja, as profecias se cumpriram. Então, tudo que nós vamos ver aqui é idealista, tá? No sentido de quem entende desta forma. Há uma outra tese que seria a escatologia individual, que seria o estudo das últimas coisas, que fala a respeito exclusivamente do indivíduo, tratando da sua morte, do estado intermediário, da ressurreição, tá? E do destino eterno. Ou seja, o que essas pessoas que defendem a escatologia individual dizem? Que não há um contexto de Israel, uma abordagem Israel e igreja.
é uma abordagem do indivíduo, tá? Tu morreu, já segue todo o teu processo ali de estado intermediário, de ressurreição, de destino eterno, tá? E também há uma escatologia que a gente chama de escatologia realizada, que é o ponto de vista defendido por Charles Dodd, que segundo o qual as previsões escatológicas das escrituras sagradas foram todas cumpridas nos tempos bíblicos. Tá? Então já não restaria nenhuma expectativa profética segundo esse pensamento. Tá? É um pensamento equivocado, né, em relação à segunda vinda de Cristo, pelo menos na minha opinião, né, porque a segunda vinda de Cristo não se deu ainda, a grande tribulação não se deu ainda, o julgamento final não se deu ainda, há quem diga que nem grande tribulação existirá, né? Ou seja, não tem uma consumação desses atos ainda. Então, é contraditório com aquilo que Jesus vai ensinar a partir dos textos que nós vamos ler na próxima aula, tá? Então, paramos na página 4, próxima aula abordaremos a partir da página 4, entraremos na escatologia do Novo Testamento, uma abordagem inicial da escatologia do Novo Testamento e principalmente naquilo que o próprio Cristo vai falar a respeito da escatologia, tá? O que Cristo fala a respeito do final do mundo e do final dos tempos. Certo, gente? Encerramos por hoje. Obrigado a todos vocês aí que mandaram coraçãozinhos para Teté, depois ela fica assistindo ali também. Obrigado, Neuzedir, né? Amanhã, às 7h30 da manhã, estaremos aqui, né, com o nosso 56º dia do nosso plano de leitura. Terminaremos o livro de Números no domingo e segunda começaremos o livro de Deuteronômio, tá? Então não esqueça de deixar o seu like, não esqueça, convoco vocês, todos vocês que estão assistindo agora, os 41 alunos que estão assistindo agora. Eu vou encerrar o vídeo, vocês vão lá comentar. Comentem, né? Comentem, faça que nem TT, chuva de comentário. Porque isso faz com que o vídeo também alcance, né, tenha uma amplitude maior, tá? Certo, gente? Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam do like, não esqueçam de voltar a comentar. E, se possível, torne-se membro do canal. Muito importante para que o canal cresça. Por apenas R$ 4,99 você pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos para os membros. Tá? O curso aqui é gratuito para todos. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Tá? Eu vou disponibilizar ainda hoje a avaliação para a turma 4 da disciplina de hermenêutica. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz que excede todo o entendimento. E até amanhã de manhã, quem vai se encontrar comigo na leitura bíblica, ou até a próxima sexta-feira, aqueles que irão acompanhar a segunda aula da disciplina de escatologia. Ivone, estou maravilhado com a leitura. Tem sido um cursão, né? Sobre Bíblia aí, né? Estamos aí, né, com já... Poderia chamar de aula, né? 56 dias, né? Vamos para o 56º dia de leitura e fazendo uma imersão diária aí nos textos bíblicos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, que excede todo entendimento, e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau!